Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é lábios fuzilantes de reprovação à apostasia. Mateus 24:4 está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Meus amados, Jesus, no seu sermão profético sobre o princípio das dores, deu uma ordem decisiva para a igreja. Ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus não nos aconselhou a construção de celeiros para a armazenagem de cereais para o tempo de fome. Jesus não nos aconselhou a construção de edifícios de sólida estrutura para os terremotos. Jesus não nos aconselhou abrigos super blindados para os ataques das guerras. Não, ele não nos aconselhou super imunizantes para as pestes. Jesus não nos aconselhou sagacidade na defesa das perseguições. Não. Jesus, no seu sermão profético sobre o princípio das dores, ele disse: cautela, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Portanto, Jesus frisou cautela para com os enganos, para com as apostasias. Acautelai-vos, meus amados, não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem, é um mandamento. Portanto, cabe-nos tão somente obedecê-lo. Meus amados, a principal fidelidade da igreja deve ser no que diz respeito à doutrina. Nesta fidelidade doutrinária, a igreja tem que ser inflexível, sem contemporizações, sem tergiversações. A imensa luta do apóstolo Paulo se caracterizou pela inflexibilidade de convicção doutrinária. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, por nada neste mundo devemos nos encurvar diante dos desvios, das falsificações, das adulterações doutrinárias. Hoje, muitas igrejas estão minadas de ecumenismo, de modernismo, de mundanismo, conduzida por pastores que não cedem espaço ao pregador cônscio de sua responsabilidade para com a palavra de Deus. Para os pastores dessas igrejas, o pregador cônscio da sua responsabilidade para com a palavra de Deus é tido como obsoleto, superado, bitolado, quadrado, é taxado de troglodita, radical, fora de época, reacionário, é taxado de intransigente, de provocador de inimigos, é taxado de inimigos da paz. Mas nunca esqueçam daquilo que Jesus diz em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É maravilhoso esse versículo, porque as perseguições correntes de nossa fidelidade aos ensinos de Cristo, aos ensinos doutrinários, aos ensinos do Evangelho, são fontes inesgotáveis de bem-aventurança, conforme diz aqui Jesus em Mateus 5:11. Portanto, as excreções, os desprezos da parte dos apóstatas
é o termômetro de nossa fidelidade à doutrina de Cristo. Paulo diz enfaticamente em 2 Timóteo 3,12: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus amados, nós temos que nunca esquecer dessa grande verdade. Na medida em que a apostasia se intensifica, com ela também se alastra a perseguição aos verdadeiros crentes, a perseguição àqueles que pregam o verdadeiro evangelho, o evangelho na sua integridade. O evangelho, escute bem, o evangelho deturpado deixa de ser evangelho. O evangelho acrescentado é evangelho corrompido. O evangelho atenuado é evangelho debilitado. O evangelho enxertado de filosofia, de antropologia, de sociologia, de psicologia, de ideologia humana é o evangelho apóstata, portanto, é o evangelho nocivo. O evangelho enxertado de ecumenismo, de relativismo, de teologia da libertação, de teologia da prosperidade é o evangelho nocivo e apóstata. Fujamos dele e devemos combatê-lo. Meus amados, o evangelho supermercado, onde as pessoas escolhem partes da Bíblia para seguirem, é um evangelho nocivo, apóstata. O evangelho gaveta de criado mudo é nocivo, é apóstata, porque leva as pessoas a uma vida de uma moral dividida, leva as pessoas a colocarem na gaveta do criado mudo os valores éticos e morais do evangelho, do cristianismo. Em outras palavras, os valores do evangelho não devem ser praticados nem vividos no mundo público, no mundo secular. Esse é o evangelho de gaveta de criado mudo, é o evangelho apóstata e nocivo. A igreja, meus amados, de hoje, nunca pode esquecer da mensagem da pregação de João Batista. A pregação de João Batista constitui para a igreja de todos os tempos um modelo, um exemplo de pregação. João Batista tinha nos seus lábios fuzilantes a reprovação do pecado, e assim também deve ser cada um de nós que constituímos a igreja do Senhor: reprovar, rejeitar, denunciar o pecado como João Batista. A mensagem de João Batista era como chicote de fogo a vergalhar a iniquidade e a rasgar os corações. Assim também deve ser a mensagem de cada um de nós que formamos a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Na mensagem de João Batista não encontramos nenhum tema filosófico, nenhum tema antropológico, sociológico, não. Na mensagem de João Batista não encontramos nenhum projeto de libertação política para a nação que estava submersa no opressor Império Romano. Não, na mensagem de João Batista não encontramos nenhum manifesto de cunho social para a erradicação da pobreza. Não, e assim também deve ser a mensagem de cada um de nós que formamos a igreja de Jesus. A tônica da mensagem de João Batista, a tônica da proclamação de João Batista restringe-se a uma só palavra: arrependimento. Escute bem que eu vou dizer. A proclamação do evangelho, o púlpito que não convoca ao arrependimento é falho no seu princípio. Meus amados irmãos,
É impressionante a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista preocupava sim as autoridades da época, preocupava sim as forças socio-religiosas do país. E assim também é preciso que a igreja do Senhor tenha uma mensagem abaladora diante das autoridades, para que reconheça que o Evangelho é a verdade pura e simples de Deus. A mensagem de João Batista deixava atônitos, abalados, aqueles enfatuados sacerdotes. A mensagem de João Batista deixava abalados os ricos saduceus, os lisonjeiros fariseus, os ásperos assênios, deixavam atônicos, abalava a mensagem de João Batista os corações e a mente dos agressores zelotes e dos subservientes publicanos. Assim também deve ser a mensagem do Evangelho proclamada por nós, a Igreja do Senhor. A mensagem da Igreja, a mensagem de cada um de nós, para esse tempo de tanta corrupção espiritual, de tanta maldade humana, de tanta imoralidade, de tanta inversão de valores, de tanta perversão, luxúria, libidinosidade, a nossa mensagem, a mensagem da igreja, precisa voltar a ser abaladora. Atos 17:6 faz referência à mensagem de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. Escute bem o que é que os moradores da cidade de Tessalônica diziam a respeito da mensagem de Paulo e Silas. Estes têm alvoroçado, abalado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado, abalado o mundo, chegaram também aqui. Meus amados, é preciso nós estarmos conscientes de que as perseguições, as oposições, os desprezos não se constituem surpresas para aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Faz parte daqueles que pregam o evangelho e a doutrina de Cristo na sua integralidade. Aliás, Jesus, em João 15:18, já advertiu. Ele disse, Jesus, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que vós, me aborreceu a mim. Atos capítulo 15, escute, leia, Atos capítulo 15, Paulo transformou a Assembleia de Jerusalém numa verdadeira arena, e ele, Paulo, ali naquela Assembleia de Jerusalém, ergueu armas corajosamente na defesa do Evangelho. Precisamos, meus irmãos, levantar corajosamente, doem quem doer, a bandeira do verdadeiro Evangelho, a defesa do Evangelho. É assim que deve ser o nosso comportamento. Paulo, ele pregou em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Paulo pregou nas sinagogas, Paulo pregou nas praças públicas, pregou à margem de rios, no Areópago, nas estradas, pregou no bojo de um navio, no fundo de uma prisão. Meus amados, é hora sim de imitarmos a igreja primitiva. É hora sim da igreja moderna sair das quatro paredes. Paulo foi, diz a Bíblia, açoitado, foi preso, apedrejado, naufragado, perseguido, injuriado, vilipendiado. Mas nenhuma dessas coisas o fez esmorecer. Assim também deve ser cada um de nós, servos de Deus, servos de Deus. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe abundantemente a você e
toda a sua família. É o meu desejo. E que Deus nos faça termos lábios fuzilantes contra o pecado, denunciar o pecado, e que Deus nos faça também lábios fuzilantes para mostrar que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus traz o homem da lama para a sua verdadeira luz. Que Deus nos faça lábios fuzilantes contra as falsificações, as adulterações da doutrina. Nos faça termos lábios fuzilantes contra a apostasia. Amém e louvado seja Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu YouTube, inscreva-se aí. O endereço está logo aí embaixo. Lá tem mais de 225 mensagens para você ouvir e compartilhar com irmãos e irmãs que você conhece. Louvado seja o nosso grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Amém.